da concepção, né, da gente conversar sobre a concepção e a gente entender que as células do nosso organismo, elas são modificadas pelo nosso ambiente externo, né? Falei um pouquinho também sobre o caminho gestacional para o parir, né? Não pensar no parir somente nas vésperas, né? Ele é um processo. Eu costumo falar que o parto é o final de um ciclo que iniciou lá na concepção, né? E aí vai caminhando, caminhando, caminhando até chegar no estágio final, que eu falo que não é nem o final, é o começo de uma outra fase, que é o parto, né? Então, se preocupar como é que está a gestação, se está tranquilo, se está feliz. Se não estiver, não tem problema, né? Mas é importante a consciência disso e procurar meios, procurar ferramentas que vão te trazer essa tranquilidade, pensando sempre que o ambiente externo ele é capaz de modificar as células, né, do nosso organismo. E existe um organismo dentro do seu organismo. Como está o ambiente ao redor, né, os acompanhantes prestarem atenção nisso e proporcionar um ambiente mais favorável, alegre possível para essa gestante, né? Eu costumo falar que a gestante é importante que na maior parte da gestação ela esteja feliz, né? A gente sabe que em algumas situações isso não é tão possível, mas na grande maioria, né? Buscar coisas que façam você estar feliz. Eu gosto de cantar, o que eu quero fazer? Quero fazer uma aula de dança, eu quero, né? Me faz ficar feliz estando com pessoas que eu gosto. Então, procurar aumentar essa quantidade de vezes que você faz coisas para ficar feliz, né? E ficar atento em como está o profissional que está te atendendo, né? Se ele é um profissional que está nessa mesma vibe que você, né? Tanto na mesma vibe de planejamento do nascimento, quanto na mesma vibe de também alegria, né? De felicidade, emanando energia boa para você e para o seu bebê. E aí eu falo que a gestação precisa ser levada de forma leve, né? Então as consultas de pré-natal precisam ser momentos de muita leveza e alegria, né? A gestante por si só já carrega dentro dela um mundo de preocupações, né? Principalmente as gestantes de primeira vez, né? Se vai dar conta, se não vai, se o parto vai doer, se não vai, se vai conseguir aumentar, como é que vai ser responsável por um ser humano, né? Por um bebê. Então, tentar, né, amenizar esses sentimentos de alguma forma. E aí eu uso muito a frase, né, da Laura Upliger, que eu falei que é psicóloga, que trabalha sobre a questão emocional do nascimento humano, que uma gestante feliz é um antídoto para uma sociedade feliz, né? Porque essa gestante que é a responsável por um futuro, né, de sociedades mais leves e tranquilas. E aí eu trago o questionamento, né, sobre o nascimento humano. O que a gente precisa saber, né, sobre o processo do parir? O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente tem que lembrar um pouco da história, né? Eu trago essa figurinha aí, né, do homem da caverna, né, para a gente lembrar um pouco como que nasciam os seres humanos nessa época, né? Não tinha nenhum recurso tecnológico que a gente tem hoje, né? Não existia cesariana, não existiam profissionais de assistência ao parto, né? Nessa época, o que tem de mais que a gente consegue encontrar na literatura é que as mulheres elas saíam da localidade que elas viviam, né? E elas iam ter o filho delas num local completamente isolado e sozinhas, né? E elas ficavam nesse local isoladas, né? Num ambiente longe de outras pessoas ou animais. Então ela buscava por proteção, né, para poder parir o filho dela. E ali ela ficava em torno de 2 a 3 dias até retornar para o local onde ela vivia com o companheiro dela, né? Então essa
Essa é a primeira história que a gente tem de registro de como que eram os nascimentos nessa época. E aí, como que se transformou o nascimento humano, né? Com a Revolução Neolítica, né? Que a gente tirou, a gente socializou o nascimento, né? A gente trouxe o nascimento para as regras da sociedade. E não foi só para o nascimento. Quando a gente para refletir como que essas pessoas dessa época se alimentavam, né? Não existia garfo, faca, mesa, né? Entre outras coisas que foram socializadas, né? Com a Revolução Neolítica. E o nascimento não deixou de ser. E isso, a gente hoje pode pensar como isso foi bom para a gente, mas, de qualquer forma, isso foi uma interferência no processo da natureza humana, né? Eu gosto de falar muito que, quando a gente usa muito a frase de é preciso preservar a natureza, né? Proteger a natureza, a gente tem que levar isso para o nascimento humano, né? Quanto mais eu coloco a mão no processo do nascimento humano, mais provavelmente eu vou estar precisando de outras intervenções, né? Quando a gente faz um desmatamento aí na natureza, a gente vai ter consequências. Então, quando a gente também coloca a mão demais no nascimento, a gente também vai ter consequências. A mesma coisa aconteceu no nascimento da época quando a gente vivia, né, com esse isolamento aí, e veio a Revolução Neolítica que trouxe a socialização para a vida do ser humano, e o nascimento foi junto. Aí, depois disso tudo, veio o nascimento no domicílio, né? Então, com a socialização, as mulheres começaram a parir em casa. Não se via necessidade de ter muita técnica, né? Continuavam, apesar de socializar o nascimento, continuavam acreditando que o bebê ia nascer, né, pela forma mais natural possível. Só que naquela época, o nascimento no domicílio, ele tinha um respeito do processo natural, só que a gente sabe também que poderiam ter complicações que hoje a gente não consegue identificar, né? Por exemplo, naquela época não existia pré-natal, consulta antes de parir, né? As mulheres, às vezes, até descobriam que estava grávida próximo do nascimento, né? E não existia ultrassom, nenhum tipo de exame. O que sabia era que a menstruação atrasava, e nem sabia como que engravidava também, né? Então, não conseguia identificar nenhum tipo de problema, e aí os problemas quando apareciam na hora do nascimento. Então, ou se resolvia do jeito que sabia, através das parteiras, né, tradicionais, ou não se resolvia, e aí tinha a morte da mulher ou do bebê, né, com um número maior. Quando a gente fala de nascimento no domicílio, não está assim, não. Quando a gente fala de nascimento no domicílio, hoje, do parto domiciliar planejado, é um outro contexto, né? Muito mais seguro que antigamente, porque a gente consegue identificar os problemas bem antes do nascimento. E aí, o que tirou o nascimento no domicílio foi a entrada também aí da medicina curativa, né? Quando descobriu, por exemplo, o antibiótico para curar a doença, e aí foi um boom de descobrir bactéria, né? Então, o nascimento no domicílio era algo sujo, né? Que trazia infecção para a mulher e bebê. Então, vamos levar esse nascimento para o hospital. E aí não se ensinava o parto nos hospitais, nas escolas de medicina. Quem sabia sobre parto eram as parteiras, né? Que faziam o parto em casa. E aí, para os médicos aprenderem como que fazia o parto normal, eles tiraram as parteiras do domicílio e levaram para o hospital para poder aprenderem sobre o parto, né? E com o tempo eles foram, né, estudando, e aquelas intervenções, aqueles problemas que as parteiras tinham no domicílio, os médicos foram descobrindo e inventando técnicas que naquela época eram consideradas técnicas seguras para o nascimento, né? Então resolvia-se o problema, como por exemplo, se eu descobrir que existe uma bactéria muito potente
que mata as pessoas através de infecção, através de ambiente sujo, contaminado. Então, o parto tem que ser um evento limpo. E aí surgiu a técnica do parto ser um acontecimento estéril, né, dentro do hospital, com todo o material estéril, e que se demorasse muito tempo, a chance de infecção poderia ser maior. Então, vamos acelerar esse processo de nascimento, né, fazendo aí a episiotomia, que é o corte, fazendo a manobra de Cristelete, hoje já é proibida, né, para poder acelerar o nascimento. Mas todas essas intervenções foram criadas com o propósito de impedir os problemas que eles viam naquela época, né? Eles não pensavam no malefício que isso tudo poderia causar naquelas mulheres. Então, só para a gente entender o que a gente passa hoje, veio de uma história, né? Não saiu do nada, assim. Tá atrasado na hora de todo mundo se atualizar, né? Mas isso precisa de um tempo. E aí, outra pergunta: o que precisa acontecer com a mulher e o bebê para o nascimento? O que o corpo da mulher precisa fazer para o bebê sair de dentro dela, né? Quando a gente fala de fisiologia do nascimento, a gente precisa, é só pensar nisso, gente. O que meu corpo precisa fazer para expulsar o meu bebê, né? A gente, acredito eu, que vocês, não sei se a Bia já falou, você já falou com eles alguma coisa de fisiologia, Bia? Para a maior parte, sim. Todos já tiveram aula de fisiologia. Ah, tá. Não preciso me preocupar em falar sobre as contrações, o ritmo, a duração, essas coisas não, né? Não. De qualquer forma, quem não teve ainda vai ter. Ah, então vamos fazer pergunta, ver se decoraram direitinho. Isso, falei mesmo. Então, quem já passou pela aula da Bia sabe que para um bebê sair de dentro do corpo é preciso ter contrações. E não somente contrações leves. As contrações precisam ser fortes, né? A gente fala que o útero, ele é um motor, né? Que precisa estar muito potente, né? Eu falo que tem que ser um motor de um carro muito bom, né? Não pode ser um motor, não vou nem falar de fusquinha, porque tem fusca aí que tem motor muito bom. Mas não pode ser um carro com motor fraquinho, né? Tem que ser um motor potente, com fortes contrações, num ritmo, né, adequado, no intervalo curto. Vocês aprenderam isso. Isso vai fazer uma mudança no colo do útero. Então, também precisa mudar o colo do útero, né? Eu trouxe umas massinhas aqui que eu usei no curso no final de semana. O colo do útero, vocês estão vendo o colo do útero aqui ou somente a tela? Vocês estão me vendo também? Sua câmera está fechada, Tati. Sua câmera está fechada. Estão me vendo? Estão vendo a página? Sim. Tá. Então, né, o colo do útero, que teoricamente é um colo, a gente fala que é um colo grossinho, né? O orifício externo que eu vejo do lado de fora pelo canal é pequenininho, né? A gente fala que tem cerca de menos de 1 centímetro, né? Quando tá fechadinho, não tá em trabalho de parto. E aí esse colo precisa ficar mais mole, mais fininho, né? E começar a abertura desse colo, aí vários tipos de abertura com ele fino, até chegar a uma abertura bem maior, né? Então, o processo de amolecimento, afinamento e dilatação vai, né, de 1 até 10 centímetros. Eu não gosto de falar de quanto tempo isso dura, porque cada mulher vai ter um tempo, mas o que é importante? Que para o bebê passar, isso precisa acontecer com o meu corpo. Não só isso, além do colo ter que ficar mole, afinar e abrir, que é dilatar, o bebê também vai precisar. Enquanto o colo está abrindo, afinando e amolecendo, o bebê está entrando na pelve, está rodando a cabecinha dele lá dentro e está descendo, que é a descida, a insinuação e a rotação para ele poder sair. Então, é um processo, teoricamente falando, complexo, né?
Mas o que mais me interessa quando eu falo de fisiologia hormonal, de fisiologia do modo emocional da mulher, é o que comanda, o que faz esse corpo trabalhar, né? Fazer isso tudo acontecer. E aí, quando eu vejo essa foto dessa mulher em trabalho de parto, a gente olha, o que está acontecendo com o corpo dela, né? Ela parece que está dormindo, está descansando. E aí a gente fala de uma palavra que está sendo bem estudada hoje em dia sobre o nascimento humano, que é a psiconeuroendocrinologia, o parto nas suas interfaces fisiológicas. Então, é o estudo da questão da liberação hormonal, do equilíbrio hormonal dentro do corpo da mulher para o trabalho de parto. E isso tem toda a relação com o que nós falamos lá no começo, onde a gente fala que o ambiente externo interfere diretamente nesse equilíbrio hormonal que vai ativar as células do corpo dessa mulher para poder ter as contrações, amolecer o colo, afinar o colo, abrir o colo e esse bebê vir descendo. Perfeito. Então, aí o que significa, né, essa psiconeuroendocrinologia do parto? É o estudo da fisiologia humana em relação ao estresse e o ambiente. Então, tudo que está relacionado ao estresse tem a ver com o ambiente ao redor daquele núcleo. O principal paradigma é que hormônios criam pensamentos e comportamentos e vice-versa. Então, todo o processo metabólico do meu organismo é comandado por hormônios. E esses hormônios são equilibrados, são manipulados pelo ambiente externo em que a gente vive. Tudo bem por aí, pessoal? Tudo certo. E aí tem esse ciclo, né, vicioso da fisiologia do parto, que a gente tem o sistema nervoso com neurotransmissores, né, o sistema nervoso autônomo do nosso cérebro, que é dividido em parasimpático e simpático. Ele vai produzir e transmitir neurotransmissores e excretar neurotransmissores que vão estimular comportamentos e vão produzir hormônios. E esses hormônios vão conectar os neurotransmissores que vão elaborar comportamentos que vão produzir hormônios. Então, esse é o ciclo biológico para chegar num equilíbrio que a gente considera aí adequado para o nascimento do bebê. E aí a gente precisa entender que a nossa fisiologia, para nascer um bebê, ela vai reagir a comportamento ambiental. Nunca se esqueçam disso, gente. Depois que eu entendi isso, que eu fiquei cada vez mais distante do parto hospitalar. Não com problema de acompanhar o parto no hospital, mas pelos hospitais que nós temos hoje, principalmente na nossa região, né? E por mais que a gente, quando a gente acompanha o parto no hospital, a gente tenta chegar próximo, o máximo que a gente conseguir, do ambiente que essa mulher está acostumada, que é o ambiente da casa dela, né? Mas, infelizmente, a gente aqui no Brasil tem uma deficiência muito grande em locais para nascimento em hospital ou casas de parto, que seria o mais ideal, né? Que favorece esse ambiente. E aí a gente tem comportamento ambiental externo, que a gente olha aqui nessa imagem aqui de baixo, né? Como é que está esse ambiente externo, né? Essa penumbra, essa água quente. Esse local aqui era o quarto deles dois, né? Com poucas pessoas ao redor. Isso com certeza está favorecendo a fisiologia. O ambiente interno, então quando eu falo ambiente interno, é essa imagem aqui, ó. Como que está a cabecinha dessa mulher nessa hora das contrações, né? O que está se passando pela mente dela? Eu sempre falo para as mulheres que eu acompanho, principalmente, que toda a preocupação que ela tem
todo o estresse que ela vivenciou na vida dela, gente. E isso vai desde a infância, né? Passando pela adolescência, pela fase adulta, jovial, né? Isso pode vir de enaltecer no momento do trabalho de parto. Então, a gente tenta ao máximo conversar sobre esses estresses, esses traumas, antes de chegar ao dia do trabalho de parto. Porque muito provavelmente, por essa combustão hormonal, né, essa modificação neurológica no organismo da mulher, né, no cérebro da mulher, precisando rebaixar o nível de consciência, precisando entrar ali no mundo primitivo dela, essas lembranças, esses traumas podem vir à tona, né? Então, como que está esse ambiente interno? Como é que está o coração dessa mulher no trabalho de parto? E as relações humanas, né? Que é essa foto aqui de cima. As pessoas que estão se relacionando com essa mulher. Como que estão, né? Como é que está esse relacionamento? Não estou falando só de casal, né? Do marido da mulher, mas da mãe dela com ela, da irmã, da sogra, de alguma pessoa que tem uma relação muito próxima dela, né? De quem está na casa, no local do trabalho de parto, de quem está no momento do nascimento, né? Como é que estão essas relações? Eu já tive um exemplo de estava tudo fluindo muito bem no trabalho de parto, era um parto no hospital, fomos para o hospital, e aí quando a gente chegou lá, a gente tentando, né, equilibrar esses hormônios dessa mulher para que ela consiga ficar neuromodulada, e quando ela chega lá, ela vai ver quem é o pediatra do nascimento do filho dela, e ela vê que foi o mesmo pediatra do primeiro filho dela, que fez muitas intervenções no primeiro nascimento, né? E aí todo aquele processo de neuromodulação que a gente estava fazendo foi por água abaixo. Que ela se descompensou completamente, que ela lembrou dessa relação que ela teve com esse pediatra aí no primeiro parto dela, né? Então, entender e principalmente da relação humana de quem vai estar com ela no dia do trabalho de parto. Tati. Oi. A Emily botou aqui no chat o relato dela, um pequeno relato dela. Ela botou, muito legal, no meu primeiro parto, no meu primeiro filho, eu não me entreguei totalmente por não estar ainda na minha casa e no meu conforto. Hoje vejo o quanto isso fez diferença, mesmo tendo sido incrível. A Emily ainda morava com os pais quando teve... Posso contar um pouquinho, Emily? Pode? Ah, você pode perguntando para mim. Pode sim, pode. Você quer falar? Fala um pouquinho pra gente como que foi. Eu, no meu primeiro filho, né, eu tive um parto com assistência da Bia também, né, foi uma gestação, assim, eu sou muito nova, tinha 18 anos na época, ainda sou nova, né, mas agora o segundo filho já é totalmente diferente, ainda estava morando com os meus pais, ainda não tinha casado, não estava morando com meu esposo, e mesmo tendo sido muito bom, mesmo eu tendo conseguido me entregar, foi muito difícil por conta do ambiente externo. Eu acho que a Bia percebeu isso também no dia. Eu lembro. Eu tentei me desligar totalmente. Eu lembro que teve uma hora que eu precisei me trancar dentro do banheiro com ela, pra ninguém ficar entrando, e outra hora a gente foi lá pro quintal, pra escada, pra gente conseguir ficar sozinha, né, Emily? Foi muito difícil, porque, querendo ou não, as pessoas não estão acostumadas, né, com esse cenário. Elas foram desacostumadas, na verdade. E foi muito difícil para mim, eu lembro, né? No dia, assim, eu quis me desligar totalmente de tudo que estava acontecendo fora. E eu sei o quanto isso é prejudicial, né? Eu acho que é como ela colocou aí nesse slide, tudo tem que estar interligado. Eu acho que quando eu quis me desligar muito, assim, acabou que a gente não teve nem fotos, nem nada, né, Bia? De tão acuada que eu fiquei. E isso é muito importante mesmo. Ah, muito bom, Emily. É isso, né? Eu já tive muita experiência, gente.
eu falo sobre isso hoje com muita tranquilidade, mesmo já tendo estudo comprovando isso tudo, porque assim, a Bia também deve ter já presenciado muito nascimento e a gente vê como que o ambiente interfere, como que essas relações humanas interferem, né? Às vezes a mulher fala pra gente, quem você vai querer no seu trabalho de parto? Eu quero a minha mãe, a minha sogra vai estar junto comigo para ajudar, e aí a gente deixa ela falar, né? Aí depois a gente tem que comparar. Então. Oi? Tem que falar, mas então. Então, eu já falo logo, sabe? Falei assim, olha só, os hormônios do parto são os mesmos hormônios do ato sexual. Desde a ocitocina até a endorfina e principalmente na hora do orgasmo do ato sexual. Gente, isso também é comprovação científica também, né? São os mesmos hormônios. O orgasmo, tanto da mulher quanto do homem, o momento do orgasmo, da ejaculação do homem, é um sentimento parecido com a expulsão. Não estou falando de sentir prazer, não, tá? Isso é outra história. Estou falando de quantidade hormonal no corpo de ambos. Na expulsão da mulher do bebê, né? No expulsivo, né? A quantidade de hormônio, a dosagem e o tipo do hormônio. E aí eu pergunto, você vai querer esse pessoal todo também quando você estiver tendo relação sexual com seu parceiro, namorado, marido, né? Eles vão ficar te olhando, porque é isso, né? Então, lembrar como que vocês gostam, né, de estarem juntos num momento de intimidade. E aí vocês vão encontrar como que vocês vão querer estar no momento do parto de vocês, né? Que é um momento que cabe somente a quem concebeu a criança. Até porque, Tati, até a gente mesmo às vezes precisa sair um pouquinho de fininho, né? Sair de cena e deixar ali o casal ter o seu momento de privacidade. Isso é muito importante quando a gente percebe que tem essa necessidade. Sim, sim. Eu até me escondo várias vezes, eu nem fico perto mesmo, não faço questão nenhuma, quero ficar longe, porque eu falo, esse momento não me pertence. E para mim é mais fácil ficar distante, né? Mas a doula que tem esse papel de suporte contínuo, né? E aí entender o momento, né? O momento da doula, o momento do acompanhante. E quando tem esse olhar, sabe identificar direitinho o momento ideal de se retirar e o momento ideal de estar presente. E aí eu falo que é preciso favorecer a fisiologia para que ocorra a neuromodulação no trabalho de parto. Então, o que a gente fala de liberação dos hormônios, de equilíbrio desses hormônios, que não tenha nenhum a mais ou a menos, né? Isso se chama neuromodulação. Então, o que a gente quer é que o cérebro dessa mulher esteja neuromodulado no trabalho de parto. Neuromodulado e está em equilíbrio, né? E aí a gente já está aprendendo que para fazer esse equilíbrio vai depender muito do ambiente externo. E aí as pessoas falam bastante, né? Quando comecei a trabalhar com parto domiciliar, hoje nem tanto, mas no começo as pessoas falam assim, nossa, mas como é que dá tão certo para você? Você não tem nenhum problema no parto domiciliar, não tem nenhuma complicação. Complicação grave, que a gente chama aí para um parto, né? Uma hemorragia, um bebê que precisa ser reanimado, a gente tem quase, hemorragia eu tenho 0. E bebê reanimado eu tenho alguns poucos, né? Que também não é um problema tão grande assim. Mas tudo isso tem relação com a ambiência, com o local do parto, né? Se você olhar como que é o local do parto no ambiente hospitalar, um local frio, com pessoas que você não conhece, né? Quando a gente consegue ter uma equipe particular, é um pouco melhor, né? Mas no parto onde tem plantão, por exemplo, entra os profissionais de plantão, né? Técnico de enfermagem. Você não conhece o médico obstetra, na maioria das vezes, o pediatra. Então, ali já está modificando o ambiente. E aí, por exemplo, quando eu estou em casa com a mulher, eu não faço questão de acender uma luz para fazer uma ausculta do bebê, né? Eu não faço questão de
pedir para a mulher ficar deitada na cama para eu fazer um exame de toque para poder saber a dilatação, mesmo porque eu vou falar um pouco mais para frente que a dilatação do colo do útero não importa para a gente no trabalho de parto. Ela não pode ser mais importante do que o ambiente do trabalho de parto. Né? O profissional da assistência ao parto, ele não deve estar mais preocupado com a dilatação do colo do que com a ambiência, porque o que faz dilatar o colo é a ambiência do trabalho de parto. Então, e no ambiente hospitalar, não, né? E fora como num local onde tem vários profissionais, porque toda hora vai um diferente. E quando a gente fala de rebaixar o nível de consciência dessa mulher para que ela consiga atingir o nível mais primitivo dela, quando eu falo nível mais primitivo, é atingir uma parte cerebral dela que ela não pense, não raciocine, né? Então, tem que ter pessoas ao redor dela que não perguntem nada para ela. Porque se eu vejo uma mulher no trabalho de parto, quieta, introspectiva, essa mulher, por exemplo, na piscina aqui com o marido dela, ela está neuromodulada, que a gente costuma falar, né? Está entregue, quieta, em silêncio. Aí eu chego ali para ela, bato no ombro dela e falo assim, quantas semanas você está? Ou então eu falo assim, o bebê é menino ou menina? Porque isso é burocracia hospitalar, né? Para colocar no prontuário, né? Qual o nomezinho dela? Pergunta pro marido, né? Gente, isso que eu tô contando, eu não tô inventando não, tá? Isso são fatos reais que acontecem. E eu sempre falo com as minhas gestantes que eu até pergunto na anamnese, né, sobre questão de alergia, porque uma coisa que eles têm é toda hora entrar para perguntar se tem alergia a alguma coisa. Bem lembrado. Totalmente sem um pingo de noção. Às vezes a mulher está com contração, então eles perguntando exatamente essas coisas. Pois é, isso me tira do sério, gente. E aí eu falo, pode perguntar para mim, né? Mas na verdade, quem tem que tomar essa postura é o acompanhante. O acompanhante está ali para proteger esse ambiente. Então, ele pode chegar para a equipe, para o técnico de enfermagem e falar, olha, tudo que você precisa saber, você me pergunta. Porque se deixar, gente, eles vão direto perguntar para a gestante. A dilatação do colo abre o canal do parto físico. E a neuromodulação abre o canal de parto psíquico. E a gente sabe que comanda o nosso corpo é a nossa mente, é o nosso psiquismo, né? Então, não adianta eu querer abrir o colo do útero dessa mulher se eu ainda não abrir o canal de parto psíquico dela, né? Perfeito. Agora essa frase. Importante, né? Considerar esses aspectos emocionais não significa descartar os físicos ou os fisiológicos, porque eles são indissociáveis. O que a gente quer dizer com isso? Já aconteceu, né? Muitas não. Desculpa, falei errado. Já aconteceu algumas vezes. A mulher, a gente consegue, é muito raro a gente, no parto domiciliar, não conseguir fazer essa mulher ficar neuromodulada, né? Porque a gente tem, a nosso favor, a ambiência. No hospital, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas já aconteceu da gente, no parto domiciliar, onde eu tenho uma chance maior de conseguir resolver essa ambiência, desse bebê não encaixar, né? E aí eu falo que é um aspecto físico que não estava dependendo tanto, ou é o que eu estou estudando hoje em dia, que também depende, sim, mas é um processo do inconsciente muito profundo, que a gente não conseguiu ainda chegar perto durante o pré-natal, né, durante as consultas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Eu tive um caso em que era o segundo nascimento dela. O primeiro nascimento foi o nascimento por via vaginal, nascimento de parto normal, no hospital. E aí, o segundo dela, ela escolheu o parto domiciliar. Ela já tinha passado pela experiência do parto normal, ela já sabia a segurança do nascimento natural. E aí, pra gente que trabalha com isso, entende assim, vai ser um parto super tranquilo,
um parto mais, teoricamente mais rápido, né, na grande maioria, porque já passou um bebê por aquela bacia, aquele canal da vagina, e aí começou o preparo de parto dela, a gente começou o acompanhamento com toda essa questão aí da neuromodulação, da ambiência, né? Na verdade, tudo foi muito parecido com o outro parto, as pessoas que estavam envolvidas. E aí, esse bebê não fez o encaixe, né? Não passou pela pelve dela. Na verdade, ele chegou até a pelve média, que a gente fala, e a gente considera que a gente tentou de tudo mesmo, porque até ir para o hospital receber a analgesia, né, epidural, para poder ela ficar em 1h30, mais ou menos, com poucas contrações, para ver se esse bebê conseguia rotacionar, né, na pelve dela e descer e conseguir nascer. A gente conseguiu isso pelo plantão, não tinha nem equipe particular. E aí, depois desse tempo todo, toda essa tentativa, foi indicada uma cesárea a gente chama de desproporção céfalo-pélvico. O bebê dela não passou pela pelve dela. E aí, foi uma questão física, né? Um aspecto físico que interrompeu o processo fisiológico do nascimento. Então, hoje, a gente fica pensando, será que existia alguma questão mais profunda de aspecto emocional que estava interferindo ou realmente não ia passar, né? A gente não tem essa resposta. E a cesárea foi muito bem indicada, o bebê realmente estava com uma bossa muito grande já, e na cesárea a gente identificou que ele realmente não ia conseguir passar pela pelve. E aí foi um aspecto físico que a gente não descartou, né? Também não é só ficar falando de questão emocional, porque a questão emocional, a questão psíquica, gente, ela é muito profunda. Muitas situações a gente não consegue chegar perto, né? Porque está muito internalizada dentro da mente da mulher. E aí a neuromodulação, o que é? O ambiente, né, atualiza o cérebro que abre o colo do útero. É isso que acontece quando a mulher está neuromodulada. Eu já tive, gente, experiência assim, muito clara disso aqui acontecendo, sabe? Teve um caso de uma menina que ela rompeu bolsa com 35 semanas, era um parto hospitalar mesmo que eu ia acompanhar, só que como rompeu bolsa com 35 semanas, ela tinha que internar logo para poder botar antibiótico para o bebê não ter infecção, por ser prematuro, não pela bolsa rota. E aí ela internou e fui para o hospital com ela, ela começou a dar umas contrações um pouco irregulares, depois foi aumentando. A médica do plantão queria muito, né, já começar uma indução sem necessidade nenhuma, porque ela já estava engrenando umas contrações, porque ela queria começar a indução com medicação, né, a gente chama, e ela usava comprimido. Lembra que eu falo, né, quanto menos você intervir na natureza, melhor para você, né? Não tenham medo do parto natural, né? E nem tenham medo também de uma indução se realmente precisar. A indução tem que ter respeito, é o que eu acho. Tem que estudar, tem que entender qual seria a melhor indução e se o profissional que está acompanhando sabe realmente fazer aquela indução. Mas o parto natural, gente, não tem que ter medo. Tá tudo bem, a mãe tá bem, o bebê tá bem, a mãe tá com dor, mas ela tá saudável, e o bebê também. Nada de errado pode acontecer, nada, porque é um processo natural. Agora, quando você toda vez faz uma intervenção, coloca a mão em cima desse nascimento natural, dessa natureza, aí as coisas vão acontecendo. Por isso que a gente sempre tenta prolongar um pouco a indução farmacológica com medicação, né? Já que existem outros meios que a gente pode provocar essa mulher a tentar matar. E aí a gente ficou no hospital tentando aí se esquivar da obstetra do plantão para que não começasse a indução com comprimido. E assim foi. Só que, lógico, era um primeiro filho, a mulher em trabalho de parto era uma mulher relativamente bem jovem, né? E ela começou a ficar com muito medo e assustada com as contrações mais fortes, que eram contrações do corpo dela mesmo.
E aí a médica chegou lá, examinou ela, fez o toque e falou para mim que o colo do útero dela estava assim, ó. Falou assim, Tati, o colo do útero dela está posterior. O que é um colo posterior? Aqui a gente tem a vagina, a vulva, do lado de fora, a vagina, e aqui eu tenho o colo do útero. Estão enxergando o que eu estou fazendo aqui? Sim, sim. E aí, quando essa mulher não está em trabalho de parto, o colo do útero de uma mulher, ele é para trás, posterior, lá para trás, mais em direção ao ânus. Quando ela começa a ter contração, esse colo do útero começa a ficar na mesma direção que a vagina, porque ele vai botar o bebê ali para poder sair, né? E ela falou, ele está posterior, está grosso, que é um colo assim, grossinho, e estava com 4 centímetros, mais ou menos assim, ó, aqui, mais ou menos assim, 4 centímetros, ó, 4. Abriu assim, de 4 dedos mais ou menos. E aí ela quis dizer assim, não vai ser, tem que colocar o comprimido, senão vou indicar cesariana. E aí eu pergunto assim, qual a indicação da cesariana? Se o bebê estava bem, né? Enfim. E aí eu só olhava como que essa mulher estava. Ela estava no quarto de parto já, estava ela, a doula e o acompanhante, apavorada. Ela estava apavorada com as contrações. E eu falei assim, ô fulana, para a médica, olha para ela. Faz o seguinte, bota as mãos no ombro dela. Como que os ombros dela estão tensos, duros? Ela está com muita adrenalina, ela está com muito medo, ela está tensa, né? O que ela precisa é relaxar. Agora, no hospital, eu falei assim, eu posso botar uma piscina aqui dentro, no banheiro, aqui no chuveiro? Aí a médica ficou muito preocupada, porque era um bebê prematuro. Ai, Tatiana, não pode descer na piscina. Eu falei assim, não, não descer na piscina, não. É só para ver se ela fica um pouco mais calma. Ah, tá bom. Aí fomos lá, pegamos a piscina, colocamos no chuveiro, ela no chuveiro, ela entrou e ficou ali, apagamos as luzes, botamos a playlist que ela queria ouvir, botamos uma aromaterapia, um difusorzinho, e deixamos ela dentro do banheiro, fechamos a porta, ficou só ela e o marido ali. Gente, não estou inventando, tem prova que a doula estava lá para assistir. Em 1 hora o bebê nasceu. Em 1 hora o bebê nasceu. O marido me chamou, falou que ela estava sentindo umas coisas diferentes. Eu cheguei, abaixei um pouquinho. Ela falou assim, tá, sentindo vontade de empurrar. Aí eu falei, bota a mão aí na vagina. Para mim, que eu não gosto de fazer toque, não. Bota a mão na vagina. Ela botou, a Alice está bem aqui. Eu falei, então vamos sair, porque não pode descer na piscina, pelo amor de Deus, senão a pediatra me mata. E aí ela saiu da piscina, caminhou e nasceu em pé ali no parto mesmo. Então, gente, foi isso, sabe? O ambiente modificou o cérebro que abriu o colo do útero. Essa assistência, para mim, foi o resultado de tudo que eu já li sobre neuromodulação, tá? Perfeito. Vocês estão vendo meu cachorro, gente? Estou preocupada com isso. Ele não sai daqui. Não. Precisamos entender que o trabalho de parto, ele é um neuromodulador, tá? Então, ele vai acontecer através de uma neuromodulação no cérebro desta mulher. O cérebro da mulher é modificado para parir. Então, meu cérebro, se eu for parir amanhã, ele vai começar a se modificar. E aí, isso que explica, por exemplo, aquelas mulheres que um pouco antes de parir, elas falam que elas querem ficar mais quietas, né? Não querem falar com ninguém, ou começam a arrumar casa igual as loucas, ou dormem bastante, né? A gente falava muito que é parecido com os mamíferos, porque a gente também é mamífero, né? Mas a cadelinha, por exemplo, quando ela vai parir, ela não fica na sala, na frente de todo mundo, como ela está acostumada, ela começa a caçar um canto dela. Isso é o cérebro da fêmea se modificando para o processo de parir, né? A vaca no pasto, quando vai parir, ela caça o canto dela também e começa a parir sozinha. Então, não se preocupem. O cérebro da mulher, ele vai se modificar para isso. Mas, para isso acontecer, é preciso cuidar do ambiente. O útero é um sensor ambiental.
uma estrutura com receptores hormonais. Então, o útero da gente tem receptor hormonal, que capta a ocitocina, por ser uma estrutura com receptores hormonais, ele vai captar também essa ambiência externa, né? Ela também vai sentir essa ambiência externa. Daí é que a gente explica, por exemplo, a mulher quando está para menstruar, né? A cólica forte, quando a mulher recebe uma carga de estresse muito grande e aí fica menstruada, né? Quem nunca já passou por isso, ou já ouviu um relato desse, né? É preciso proteger o cliente para que haja o equilíbrio hormonal. Pensem sempre nisso. E aí o que a gente tem que fazer, né? Equilibrar esse sistema nervoso autônomo. De um lado, eu tenho o sistema nervoso simpático, que é onde eu produzo adrenalina e o cortisol. E do outro lado, eu tenho o parasimpático, que é onde eu produzo a ocitocina, a endorfina e a prolactina. E aí eu tenho que fazer com que este parasimpático aumente e o simpático diminua. Então, aonde eu observar no trabalho de parto que existe uma adrenalina muito grande, eu preciso, de alguma forma, reduzir essa adrenalina e aumentar essa ocitocina, essa endorfina, essa prolactina. E ambos são antagonistas. Onde tem muita adrenalina, eu tenho pouca ocitocina. Em algum momento do trabalho de parto, a Bia deve ter falado isso com vocês, que na fase da transição, eu tenho uma diminuição da ocitocina, que é onde as contrações diminuem um pouco, e um aumento médio, né, pequeno a médio, de adrenalina, que é quando chega a hora do nascimento, onde a mulher começa a procurar o lugar dela de nascer. Somente neste momento é que precisa da adrenalina no trabalho de parto. Antes disso, a gente não pode ter um excesso de adrenalina. Então, nosso maior trabalho enquanto assistência ao trabalho de parto é ficar reduzindo esse nível de adrenalina. Perfeito. Mari sonhou com esses hormônios, né, Mari? Sonhei a noite toda. Foi? Importante. No estresse maior, a mulher ativa a empatia e o cuidado. E aí a gente lembra do filme da Branca de Neve e Sete Anões, que a Branca de Neve, num local de perigo, que é a floresta, ela faz amigos, né? O que eu quero dizer com isso? Aquela mulher, como esta mulher aqui, no trabalho de parto, pedindo muito ajuda, com muito desespero, né? E aí eu vejo muito isso, sabe aonde, gente? Não sei se a Bia vai pensar assim também. Quando a mulher quer anestesia no parto, ela cria uma empatia com o médico anestesista. Não é, Bia? Melhor do mundo, vira. O anestesista vira, gente, a melhor pessoa do mundo, do planeta. E ela começa a falar, ela tá brava com todo mundo, porque ela não quer menos com o anestesista. Quando a anestesista chega, ela fica assim, falando manso com ele, sabe? Porque o nível de estresse dela está enorme. Ela não está calminha. Ela está fazendo ali uma barganha para conseguir o que ela quer, que é a anestesia. Então, eu falo sobre isso, que é para a gente ficar atento, os acompanhantes, né? Quando você encontra uma mulher com pedindo muito ajuda, né? Solicitando muito ajuda às pessoas e com essa voz mansa, né? Essa mulher está com um nível de estresse muito grande e a gente não está percebendo. E com estresse menor, o cérebro primitivo é utilizado. E então ocorre a regressão da linguagem e da postura. Regressão mesmo até não falar nada. Eu costumo falar assim, fiquem se preocupar os profissionais, né? E doulas.
se preocupem com a mulher em silêncio no trabalho de parto. A mulher em silêncio, com contração forte, é aquela mulher que vai parir e ninguém vai ver. A mulher que está gritando muito, está muito desesperada, né? Ela vai parir também, tá, gente? Mas, assim, vai ser um processo mais desafiador, né? Mas, e é exatamente isso. As mulheres quando eu fui ver, estava quase nascendo o bebê, é porque elas estavam com um silêncio tão grande, e aí elas estavam, neuromoduladas. Elas estavam já com a regressão da linguagem, da postura, elas não ficam se mexendo muito, sabe? Elas ficam quietinhas, paradas num canto, começam a se encolher, né? A gente fala que é começar a ficar na posição fetal, deitadinha ou em pé mesmo, agachada no chão. É o processo que o ser humano utiliza para parir, né, o bebê. E o trabalho de parto irá funcionar perfeitamente quando o sistema nervoso parasimpático for ativado. Então, conseguiu ativar o parasimpático? Pronto. É muito difícil o processo não acontecer rapidamente, sabe? Quando eu falo muito difícil, é que tem os casos que um aspecto físico possa estar atrapalhando, como eu falei aí do bebê que não passou pela perna, né? E aí, o que a gente faz então, Tati, com as fases do trabalho de parto? Os pródromos, fase latente, fase ativa, expulsiva, nascimento, equitação, né? Não é isso que é fisiologia do parto, do nascimento? Essa fisiologia, né, essas fases do trabalho de parto, elas focam muito na dilatação do colo do útero, né? Os livros de obstetrícia hoje em dia, por exemplo, eles nem falam de fase latente, de pródromo, eles falam de dilatação e expulsão, do colo dilatado e de expulsão do bebê. E quando a gente fala da psiconeuroendocrinologia, o foco nunca deve ser o colo do útero. O foco deve ser sobre o que você precisa para estar neuromodulada. E quando a mulher, antes do parto, começa a estudar sobre ela mesma e ela descobrir o que ela precisa para estar neuromodulada, e o mais importante, o que ela não precisa, por exemplo, a presença de algumas pessoas, é o que faz o processo acontecer. E aí não importa mais para a gente em qual fase ela vai estar, se ela está neuromodulada, porque o nascimento ele vai acontecer. E no final disso tudo, o que a natureza busca, através da neuromodulação, é o grande encontro entre a mulher e o bebê. Tudo que a natureza quer, com todo esse processo aí de ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático, rebaixar o sistema nervoso autônomo simpático, equilibrar os hormônios, fazer com que a mulher busque um ambiente seguro para o nascimento do bebê, é esse encontro, né? A gente fala, o que é mais importante no nascimento? Dilatar o colo. O que é mais importante no nascimento é o encontro entre o bebê e a mãe, porque é para isso que tudo acontece. Todo esse processo acontece, não é para o bebê nascer somente, é para que ele encontre a mãe dele, né? Porque só para o bebê nascer, ele nasce, o pediatra pega, leva, faz tudo que tem que fazer, né? E cadê o encontro imediato do produto desse trabalho todo, né? E aí as fases de trabalho de parto tradicional, que é a dilatação do colo, expulsão do bebê, dequitação da placenta, período de Greenberg, que a gente fala, né, que é o período 1 hora após sair a placenta, que a gente considera crítico para casos de hemorragia, de complicações. Esqueçam essas fases de trabalho de parto, né? Quando a mulher está muito ligada nisso, ai, meu Deus do céu, será que eu estou na fase latente? Será que eu estou na fase ativa? Ai, começou o expulsivo, vou começar a fazer força. Ela está fazendo o quê? Ela está pensando. E lembra que a gente falou que a mulher não deve pensar no trabalho de parto?
Ninguém deve fazer perguntas para ela, né? Ela tem que rebaixar o nível de consciência dela. Então, larguem-se de mão, esqueçam isso. O parto assistido sem intervenção, que é aquele que foca no encontro da mãe com o bebê, é aquele que a gente vai ter a dilatação do colo, porque ela vai estar neuromodulada. Depois da dilatação do colo, o bebê vai ser expulso do corpo dela para se encontrar com a mãe. E quando ele se encontra com a mãe, em seguida vem a expulsão da placenta, porque o corpo da mãe entendeu que o encontro aconteceu e não precisa mais da placenta. Gente, se isso fosse respeitado em todos os nascimentos humanos, a gente iria reduzir em 5% os casos de hemorragia pós-parto, porque 5% eles podem acontecer por questões do organismo da mulher, né? A mulher não teve hemorragia por útero que não contraiu, hemorragia por fator de coagulação no corpo dela, né? Aí é uma questão já de saúde da mulher. Tirando isso, iria reduzir aí quase que 100%, né? Porque o corpo trabalha para isso tudo, né? Ele vai entender que ele vai ter que dilatar, vai ter que abrir, para depois expulsar, para depois, quando resolveu esse encontro, nesse encontro da mãe com o bebê, a quantidade de hormônios do prazer, né, incluindo aí endorfina, serotonina, já fizeram estudo de coletar sangue da mãe e do bebê nesse momento aí do encontro e não tem droga sintética uma que chegue perto da dose desses hormônios, né? Então, aí eu falo por isso que na maioria dos nascimentos que eu acompanho, no parto domiciliar principalmente, onde eu protejo essa ambiência e protejo principalmente este encontro, né? A gente não tem casos de hemorragia, a gente não tem mulheres que passam mal depois que o bebê nasce. Elas nem... O corpo entende que não tem que acontecer isso, né? Porque o encontro existiu. Exatamente, eu ia falar justamente isso. Faz todo sentido quando a gente entende a taxa que vocês têm, né? Da equipe Luz do Lar. Que a taxa de intercorrência, principalmente pós-parto, é mínima. Então, a gente entende exatamente por conta disso. Faz todo sentido. Sim. Esses dias eu li um post da enfermeira Maíra Libertar, né? Não sei se vocês conhecem. Ela falando que não tem estudo comprovando, mas ela acompanha parto domiciliar bem mais tempo que eu. E aí ela fala, por que será que em nenhum nascimento meu de parto domiciliar eu tive casos de mulheres com tremores e calafrios no pós-parto? E nos nascimentos do parto hospitalar, a maioria das mulheres após o nascimento ficam com calafrio e tremor, né? Não sei se alguém que já pariu e lembra de ter tido isso, né? Não sei. Mas é isso, né? Eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, vendendo parto domiciliar, não é isso. Eu estou falando da ambiência. Estou falando da importância da ambiência. Uma coisa que faz muita falta na nossa região é casa de parto. Não precisa ser um domicílio, né? Casa de parto equipada, né, apropriada, que não tenha intervenção, que promova esse encontro da mãe e do bebê, já resolveria bastante, né? E quando eu falo de parto domiciliar, nem sempre o parto domiciliar vai ser o melhor para aquela mulher. Eu tive um caso também fantástico no passado, de uma pessoa que me chamou para acompanhar o parto domiciliar dela. E aí, foi em Rio das Ostras. Ela tinha muitas questões aí emocionais, muitos traumas, estresses vivenciados na gestação, vivenciados antes da concepção do bebê, né? Coisas relacionadas ao parceiro, ao pai do bebê. Um exemplo aqui, por exemplo, o pai do bebê não assumiu o bebê, enfim. E aí ela quis o parto domiciliar, eu fui lá contribuir, né? E ela já tinha tido um parto normal anterior, então, teoricamente, também seria um parto mais rápido. E aí eu fui correndo para a casa dela, porque ela começou a ter contração bem forte e irregular. E quando eu cheguei lá, eu via um nível de estresse muito grande dela.
ela tinha uma doula amiga dela que não estava conseguindo neuromodulá-la, né, vamos dizer assim. Eu, muito menos, porque eu tive pouquíssimo contato com ela, né? Não fiz pré-natal dela, eu fui direto para o parto já. E a contração vinha, ela se desesperava, era um estresse de não vai nascer, não vai passar, não vai dar, esse bebê é grande. A gente sabia que não era um bebê grande, que ela tinha tido um parto normal anterior, estava tudo bem com ela, tudo bem com o bebê. E aí eu fui examinar ela estava com um colo, né, relativamente grosso, tenso, duro. Ela estava fechada para o nascimento, né? Ela não estava aberta para o nascimento. E aí eu sugeri ela ficar um pouco no chuveiro para ver se ela acalmava um pouco essa tensão, né, que ela estava. E ela ficou no chuveiro, eu fiquei de longe observando ela sentada no chuveiro. Gente, sem brincadeira, ela dava soco na parede. Ela estava com um rancor todo que ela viveu, o estresse da gestação, né? Ela estava colocando para fora ali. E ela dava soco na parede, ela batia com o pé no chão, ela no box sozinha e a amiga dela do lado. E ela falando, não vai nascer, não vai passar. E eu falei assim, gente, tira ela daqui, de dentro de casa, leva ela para o hospital, que ela vai chegar no hospital e vai nascer essa criança. Aqui na casa dela, ela está tendo muitas lembranças que tá bloqueando o canal, né, do parto dela. E, infelizmente, ela queria muito que parecia que nascesse em casa, mas eu tô achando que isso não dá. E aí, foi decidido isso, ela falou, não, vamos para o hospital fazer cesárea, não sei o que, não. E aí eu fiquei na casa, arrumando minhas coisas, que eu tinha aberto todo o material do parto domiciliar, porque teoricamente seria um parto rápido. E já estava indo embora, e aí a doula, que é amiga dela, colocou ela no carro e foi levá-la para o hospital de Rio das Ostras, para o nascimento. E aí eu chegando aqui em Macaé, eu saí assim, junto com ele, gente. E eu chegando em Macaé, 20 minutos, 15 minutos depois, eles me ligam dizendo que nasceu no carro, bebê. Literalmente. Nasceu na porta da maternidade lá de Rio das Ostras, dentro do carro. Não foi nem na maternidade, foi na UPA, não deu tempo de chegar na maternidade. Tá sabendo, né, esse caso? Não sei. E aí foi isso, sabe? Entender a neuromodulação, gente, vai muito de você entender as necessidades que aquela mulher, né, vai precisar para poder parir o filho dela. E isso vai muito além de questões físicas somente, né? É necessário urgentemente resgatar o terceiro estágio, que é o encontro, né? Então, para a psiconeuroendocrinologia, o terceiro estágio do trabalho de parto é o encontro entre a mãe e o bebê. Então, a gente não tem que interromper esse encontro. Briguem por isso, reforcem isso no plano de parto de vocês. Os acompanhantes cheguem nos hospitais, conversem com o pediatra. Eu falo para acompanhantes assim, cara, vocês conseguem observar e ver se esse bebê precisa de ajuda para respirar. Não é tão difícil perceber isso. Primeira coisa, o bebê que está chorando, está respirando, gente. Então, não tem motivo nenhum para tirar esse bebê do colo da mãe. Se não está chorando, ele precisa, pelo menos, estar com tônus no corpo dele. Tônus, ele está reagente, os músculos estão com contração, né? Os bracinhos fletidos, as perninhas fletidas, com reações no rosto, mexendo o olho, assim, o pescoço. Gente, esse bebê está ótimo. Está ótimo. E aí vocês têm, sim, autonomia e direito de falar, não vai tirar o meu filho daqui agora. Não existe nenhum procedimento médico que deve ser feito com o bebê fora do colo da mãe, na primeira hora de vida. Inclusive, isso está descrito na Diretriz Nacional da Assistência ao Parto, que vocês podem pegar lá a página, a diretriz, a frase que fala sobre isso e colocar no plano de parto. Porque o profissional que tira bebê da mãe antes da primeira hora, ele está infringindo uma legislação nacional. Então, não é nem porque a gente acha que tem que ser, não, porque está lá na lei, tá? Perfeito. Inclusive, esse pode ser um papel do acompanhante nesse momento, né? De garantir esse momento, esse grande encontro
né, quando algum profissional quiser tirar o bebê de perto da mãe, se posicionar e buscar seus direitos. Exatamente. O terceiro estágio é um momento biológico com valores psicoemocionais que vai favorecer a saída da placenta e a adaptação respiratória do bebê. Então, assim, se o bebê não está respirando muito bem, aí mesmo que não tem que tirar do colo da mãe. Aí mesmo que não tem que cortar o cordão. Primeiro que o oxigênio, que ele não está conseguindo ainda pelo nariz, está indo pela placenta. Né? Isso é fato. Então, se eu corto o cordão, já interrompi uma chegada de oxigênio aí que está vindo da mãe, né? E segundo, gente, que também já é comprovado, né, a temperatura corporal da mãe, ela aumenta cerca de 2 graus Celsius quando o bebê nasce, justamente para aquecer esse bebê. Então, quando o bebê nasce, o que faz ele respirar melhor é aquecê-lo, né? Porque ele vem do ambiente aquático e vai para o ambiente aéreo. Então, o ar começa a secar ele e fazer ele sentir frio. Por isso que a gente, quando nasce, a gente bota uma mantinha, né? Tenta aquecer ele, se ele não estiver na água quente. Então, o corpo da mãe é um local quente. Né? Coloca ele, conecta ele ali, que ele vai começar a respirar bem melhor do que você tirar e levar para outro lugar, né? Aspirar, fazer um monte de coisa. Proteger esse encontro Está escrito aqui que tem um negócio aqui, gente. É dar atenção à natureza dentro de um processo natural, o parir, né? Então, se eu protejo esse encontro, eu estou protegendo a natureza. Protegendo o terceiro estágio, garantimos o estágio final, que é a placenta sair. Né? Então, por exemplo, no parto domiciliar, eu não tenho caso de placenta retida, de muito tempo de placenta, ou de... Até fica, né? Por eu estar ali numa assistência 1 para 1, que eu falo, que eu estou vendo apenas uma mulher, né? Eu estou avaliando e monitorando apenas uma mulher, não é um plantão que eu tenho 3, 4, 5 para olhar. Então, eu tenho essa facilidade de permitir que essa placenta fique mais tempo para sair, né? Sem eu ter que fazer nenhum tipo de manobra. E aí mesmo esperando 3 horas, o máximo que eu já esperei de placenta sair de parto domiciliar foi 4 horas, né? No ambiente hospitalar foi 5 horas, mas porque ela teve analgesia, né? Então a gente considera essa demora aí por causa da analgesia. Mas um parto natural, 4 horas e saiu a placenta e tudo bem, porque estava tudo bem, porque esse encontro foi favorecido, porque essa mulher não tinha sinal nenhum de ter hemorragia, né? Estava tudo muito bem monitorado. E era o tempo que o corpo dela precisou para poder expulsar a placenta. Aqui só algumas fotos de placenta, né? E aí eu gosto muito dessa frase, né? E vale muito para quem vai estar assistindo o parto, né? Assistindo o que eu falo, tá junto, tanto acompanhante quanto as doulas, os profissionais, né? Como a gente observa o nascimento humano e o quanto a gente valoriza ele, o quanto a gente valoriza o que não está escrito nos livros. Define como que a gente vai assistir esse parto. Então, como que eu vejo esse nascimento e se eu valorizo muito somente o que está escrito e deixo de lado o que realmente eu estou observando, né? Eu falo para as pessoas, parem de querer entender como está o colo e comecem a observar o que essa mulher está sentindo no trabalho de parto e parto, né? Porque por ali você já vai conseguir dar uma boa assistência. E é isso. Tá bem.